Você vai ouvir o seu devocional em áudio, Palavra de Deus. Meditações diárias das Sagradas Escrituras, com Júlio Falcão. Olá, tudo bem com você? Eu estou retornando para a nossa série sobre o nascimento de Jesus. E hoje eu volto com uma outra profecia de Isaías, capítulo 11, versículo 1 e 2, que diz assim: Do trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a descendência e também eu quero falar com você, de forma resumida, como se deu a comemoração do Natal no dia 25 de dezembro, tendo em vista que a Bíblia não menciona uma data específica do nascimento do Filho de Deus. O Evangelho de Mateus, no capítulo 1, traz a genealogia de Jesus e ela começa falando que Abraão gerou a Isaque, que gerou Jacó. Um pouco mais adiante fala que Ruth gerou Obed e Obed a Jessé, Jessé gerou a Davi, Davi a Salomão. Já no final da genealogia do Nazareno, a Bíblia diz que Matã gerou a Jacó e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Querido, eu dei uma resumida na árvore genealógica de Jesus, mas dá para ver claramente que Deus trabalhou gerações para nos enviar o seu Filho de forma natural e através da família. Jesus é o renovo que saiu das raízes dos rebentos de Jessé. O profeta Isaías disse que o Espírito do Senhor repousaria sobre ele e de fato isso aconteceu. Sobre ele está o espírito de sabedoria e de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. Isso é inegável, meu querido. Se os evangelhos não mencionam a data do nascimento de Jesus, então como se chegou ao 25 de dezembro para comemorar esse nascimento de Cristo? De forma resumida, eu busquei a resposta na história. Foi no século IV que um papa chamado Júlio I estabeleceu o dia 25 de dezembro como o dia de Natal. Era uma tentativa de cristianizar as celebrações pagãs que já eram realizadas nesta época do ano. No ano de 529, o 25 de dezembro já havia se firmado como um feriado. E em 567, os 12 dias entre o 25 de dezembro e o dia de Reis, considerado o dia em que os reis magos chegaram até Jesus, eram feriados públicos. Então o Papa Júlio I resolveu unificar as festividades. O Natal não é apenas uma festa cristã. A celebração tem raízes no feriado judaico de Hanukkah, festa de luzes celebradas ao longo de 8 dias, nos festivais dos gregos antigos, nas crenças dos druidas, sacerdotes celtas e nos costumes folclóricos europeus. E como Papai Noel entrou nessa história se o aniversário é de Jesus? Bom, meu querido, o Natal moderno introduziu-se o mito do Papai Noel ou Pai Natal, cuja origem remonta às tradições cristãs europeias novamente. Mas a imagem dele, como a conhecemos hoje, foi popularizada por fabricante de cartões natalinos americanos no século XIX, ou seja, uma imagem meramente comercial e que tenta tomar o lugar do verdadeiro aniversariante, Cristo Jesus. Criou-se um mito que este Papai Noel é quem entrava à noite pelas chaminés das casas que as tinham e pelo telhado das casas que não tinham as tais chaminés. Mas observe o que o próprio Jesus disse sobre quem não entra pela porta em João 10, versículo 1 e 2. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Querido, esse versículo joga muita luz sobre o personagem folclore que tenta usurpar a homenagem que não é dele. E mostra que Jesus entra em nossas vidas pela porta.
a porta de nossos corações, a porta de nossos lares. Que você possa ensinar os seus pequeninos que Jesus é quem nasceu em Belém. Que você possa ensiná-los sem medo de tentar roubar deles uma infância, porque é na Bíblia que se deve ensinar verdadeiramente, como nos mostra o Provérbios 22, versículo 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. Querido, Jesus, a descendência de Jessé, foi enviado ao mundo e sobre ele veio todo o conhecimento, toda a mansidão e toda fortaleza. A ele a honra, a ele a glória, para todo sempre. Amanhã falaremos mais sobre o nascimento da luz do mundo, Cristo Jesus. Que a paz, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus estejam com você e também com todos de sua família. Você ouviu o devocional Palavra de Deus. Meditações diárias das Sagradas Escrituras com Júlio Falcão.